E aí fizeram a leitura, já entenderam o texto? Descobriram o sinônimo, o significado de cada palavra? Apareceram muitas palavras que vocês não conhecem? Ele é cheio de palavras diferentes, né? Olha só, deixa eu explicar agora. Vamos ler juntos e vocês acompanhem também a leitura aí. Lembra do dedinho passando na linha? Acompanha aí que eu quero pra gente conversar sobre o texto. Olha só, a lenda das cataratas. Esse é o título do texto. Olha como que está. Primeira linha, centralizado. O título do texto. Quando vocês forem escrever um texto, o título vai ficar lá na primeira linha, bem centralizado. Aí na linha seguinte, vocês começam o texto, né? Olha, dando um espacinho aqui, parágrafo, tá? Dentro do parágrafo, vocês vão ver que o texto aqui ele é dividido em vários parágrafos, tá? Dentro de cada parágrafo aqui, as frases, elas estão mais interligadas, tá? Elas estão mais conectadas para passar a ideia do que com o resto do texto. Cada vez que eu mudo de parágrafo, eu mudo um pouquinho o assunto que eu vou falar dentro daquele parágrafo, ok? Então, vamos lá no primeiro parágrafo. Existem duas lendas sobre as cataratas do Iguaçu. Então, são duas. O texto, ele fala de duas lendas. Na primeira, diz que os indígenas caigangues, então isso aconteceu com os caigangues. Caingangues. Eles habitavam as margens do rio Iguaçu e Paraná, lá no Paraná. Acreditavam que o mundo, esses índios acreditavam que o mundo todo era governado por um deus, o Emboi ou o Embá. Um deus que tinha a forma de uma serpente. Imagina, esse deus é uma figura que nem existe. Essa figura, assim, não tem uma forma definida de um homem, de um animal. Ele era uma figura. A figura tinha uma forma de uma serpente. Não significa que ele era uma serpente. Ele tinha a forma de uma serpente. E era filho de Tupã. Tupã, tá lá no dicionário de vocês, Tupã, na cultura indígena, ele é um deus manifestado pelo trovão. Então, quando você ouve o barulho de um trovão nessa lenda, pode ser uma manifestação de Tupã, que era o pai do Embá, ou Emboi. Tá? Emboi. Aí o cacique é um líder da aldeia, dessa aldeia dos caigangues. O cacique dos caigangues, ele tinha uma filha, muito bonita moça. Ó, o cacique, ele se chamava Igobe, é o cacique ou é o líder, e a filha dele chamava Naípe. Tão bonita que as águas do rio paravam quando Naípe, a jovem, nela se mirava. Então, quando Naípe chegava ali perto, focavam, olhavam para aquelas águas, as águas do rio, o rio parava. Vamos para o parágrafo 2? Então, imagina, eu tenho uma tribo chamada Caingangue, tá? O mundo todo era governado por um deus com forma de serpente. Nessa tribo, que era liderada pelo cacique, ele tinha uma filha muito linda, Naípe, tá? Muito bonita, que fazia o rio parar, as águas do rio parar. Bom, segundo parágrafo. Por sua beleza, Naípe foi consagrada. Que é isso? Consagrada ao deus Emboi. Você olhou no dicionário aí ou você já sabia o que era consagrado, né? Ela foi consagrada. Ela passou a viver só para aquele culto, né, desse deus, do Embá. Ela passou a viver em função disso, tá? A vida toda dela era voltada para os princípios desse Deus, das regras, tá?
Então, ela foi consagrada, ela passou a viver aquela forma de vida que ela tinha que atender aqueles ritos todos. Então, por sua beleza, Naip foi consagrada ao deus Enboi, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os caigangues um jovem guerreiro que lutava, um jovem que lutava, chamado Tarobá, e que ao ver Naip se apaixonou por ela. Por ela se apaixonou. Então o jovem Tarobá se apaixonou por Naip. E no dia em que foi anunciada a festa da consagração da bela indígena, da Naip, enquanto o cacique e o pajé bebiam lá para comemorar, pajé, ele é em uma tribo, o pajé, ele tem uma certa magia, ele é um curandeiro, ele cura dos males todos. Então, tem alguém doente ali na tribo, leva para o pajé. Tem alguém com mal, com o coração sofrendo pelo coração, leva para o pajé, que ele vai ter um ritual ou um remédio natural, alguma cura para aquele mal. Então, estava lá o cacique, pai da Naip, e o pajé. Enquanto eles comemoravam a consagração da filha do cacique, Tarobá fugiu com a linda Naip em uma piroga que seguiu o rio abaixo, arrastada pela correnteza. O que é piroba? É um barquinho pequeno, uma canoa, um tipo de canoa pequeno, rústico, que eles construíram. Tá aqui na imagem, ó. Esse aqui é a piroga que eles fugiram. Ó, aqui tá Naip e o jovem guerreiro, que é o Tarobá, aqui fugindo no dia da consagração, que seria a consagração de Naip. Terceiro parágrafo. Quando Enboi soube da fuga de Naip, quando Deus soube da fuga de Naip e Tarobá, ficou furioso, Naip seria consagrada a ele. Penetrou então nas entranhas da terra. O que são as entranhas da terra? Nas profundezas da terra. Ele entrou, Esse Deus entrou nessas profundezas da terra e ali com seu corpo ele deu, o que fala aqui? Ele retorceu o corpo dele, imagina, ele tinha forma de serpente. Ele entrou, retorceu seu corpo e com isso ele produziu uma enorme fenda. O que é uma fenda? É uma abertura. Imagina que eu tenho uma montanha, eu fiz uma abertura. Então aqui, ó, essa abertura. E se você olhar uma foto das cataratas aí, quem não foi, aqui, ó, é uma montanha e aqui eu tenho uma fenda, eu tenho uma abertura entre, ó. Imagina aqui, ó, a montanha, aqui para cá continua, e aqui eu tenho uma fenda entre essas no meio da montanha. Então isso, pela lenda, ele foi provocada pelo Enboi, que ele foi contorcendo ali nas entranhas da terra, lá no meio da terra, e ele abriu essa fenda. Bom, que formou essa catarata gigantesca, que é a Catarata do Iguaçu. Envolvida pelas águas dessa imensa cachoeira, a piroga, a canoa, o barquinho dos indígenas fugitivos, caiu lá de cima. Imagina, eles estavam vindo no rio, ó, caiu lá de cima e desapareceu para sempre no meio das águas. Diz a lenda, próximo parágrafo, quarto parágrafo, diz a lenda que Naip foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas. Lá no meio das cataratas tem algumas rochas, algumas pedras. Aprende esse nome, rocha. Tem algumas rochas ali no meio das cataratas, uma delas é Naip. Perpetuamente, quer dizer, para sempre, fustigada, fustigada
quer dizer que ela foi para sempre castigada. Fustigado é o mesmo que castigado. Então ela foi para sempre. Ela era uma rocha e para sempre as águas batiam nela ali, ó. Então imagina, ela lá no meio da catarata, as águas caíam e batiam nela. Então quer dizer, castigavam, porque ali era a Naípe, aquela rocha. Então as águas batiam, castigavam ela para sempre, coitada, pelas águas revoltas. Revoltas são águas agitadas, né? Furiosas. Então, quando cai uma queda muito alta, a água cai com força, cai com revolta. Então, ali batia na pedra, castigava a Naípe. Que castigo, hein? Que Deus! E Tarobá foi convertido em uma árvore. Olha só, aqui, ó, tá o Tarobá. Ele foi convertido em uma árvore, ó, que ficava à beira do abismo e inclinada sobre a garganta do rio. Tá? Então, a garganta do rio é aquele onde a água caía ali naquela fenda, sabe? Lá embaixo. Então, ali, ó, embaixo, a garganta do rio, a árvore estava lá em cima na montanha, ele ficava inclinado ali para esse abismo. Debaixo dessa árvore, lá embaixo da árvore, acha-se uma gruta. Tá? Então, lá embaixo da árvore, eu tenho uma gruta, uma caverna, e ali dentro dessa caverna fica o monstro vingativo. Tem até uma foto dele aqui, ó, que feio. Ele vive lá dentro da caverna que fica embaixo da árvore, lá na entrada dele, da gruta, de onde o monstro vingativo, ele vigia eternamente, para sempre, as duas vítimas. Essa foi a primeira lenda. Você acha que isso é verdade? Foi assim mesmo que as cataratas surgiram? Final é triste ou final feliz dessa lenda? Pensa aí. Imagina se esse final é triste ou se ele é feliz. Um castigo desse que os dois jovens que só queriam ser felizes juntos, que eles viveram. Receberam castigo para sempre. Eles não tiveram chance de pedir perdão. Segunda lenda. Vamos lá, para o 5º parágrafo. A lenda, agora é outra história. Foram outras histórias criadas, outra lenda. A segunda lenda diz que quando o deus Embá morreu, Jacira é um amor, né? É o amor de Embá. Ele tinha o seu amor se chamava Jacira. A Jacira, quando ele morreu, ficou muito triste. O amor eterno de Embá ficou chorando sem parar. E aí ela sentou-se sobre uma grande rocha, de onde escorria um filetezinho, um fiozinho de água, muito fininho. Ela sentou ali na rocha, ficou olhando e começou a chorar. E as lágrimas de Jacira foi aumentando esse filete com suas lágrimas, cada vez mais, até ser transformado numa cascata. Então, as cascatas ali foram formadas pelas lágrimas de Jacira. Assim nasceram as cataratas do Iguaçu, das lágrimas de Jacira. E dizem que se você apurar os ouvidos, escutará uma voz vinda das águas chamando Embá, Embá, Embá. Então, pode ser a voz de Jacira. Tá? Então, aqui está o 6º parágrafo, que era a voz vindo das cataratas. Embá, Embá. E aí termina essa segunda lenda. Você acha que a definição foi alguma delas? Foi assim? Tem lógica. Você sabe que não é verdade, porque você sabe que as cataratas do Iguaçu foram formadas por um vulcão que abriu essa fenda, erupção vulcânica. Mas, digamos que você não soubesse. E aí você, assim, mesmo sabendo,
Mas você acha que tem alguma lógica das cataratas terem sido formadas assim? Por castigo ou pelas lágrimas de uma amada? Né? Então, pensa aí para mim. Então, eu tenho duas lendas completamente diferentes. Uma é um castigo, a outra é um momento de tristeza que o choro, as lágrimas formaram as cataratas. Tá? Vamos lá na página 92. Algumas aqui desse roda de conversa já falamos. Converse com os colegas e com o professor sobre o texto A Lenda das Cataratas. De qual das duas versões da lenda sobre o surgimento das cataratas do Iguaçu você gostou mais? Qual que você achou mais interessante? E por que você achou essa sua escolhida, porque foi mais interessante? Eu tenho a minha preferência, mas eu não quero falar para não influenciar. Né? Eu quero, depois, se alguém ficar curioso com a minha preferência, pode me perguntar lá no WhatsApp que eu falo qual foi a minha preferência e o porquê, tá bom? Agora eu não quero falar não, que eu quero que você pense, tem uma, sem receber a minha influência, tá bom? E quem quiser me contar, eu vou adorar ouvir. Passa uma mensagem pelo WhatsApp e me conta o que escolheu e por quê. Por favor, faça isso. Eu vou querer receber essa mensagem. E assim eu ouço a voz de vocês, tá bom? Grava aí um áudio, não precisa gravar vídeo não. Grava só um áudio falando, eu escolhi a primeira lenda ou a segunda lenda, porque eu achei isso interessante. E será que essas histórias são verdadeiras? Eu já não vou nem perguntar isso para vocês, gente. Não vou nem querer ouvir a resposta, porque eu sei da resposta de vocês, que são crianças muito espertas e vão me falar. Tem a menor lógica, né? Se a lenda não é verdadeira, por que dar importância a ela? E por que é importante, então? Não é verdade? Por que uma lenda é importante? Porque ela retrata o imaginário de um povo. Isso é a imaginação de um povo que viveu ali naquela época. É o imaginário desse povo, é a cultura desse povo, tá? Por isso que ela é importante. Representa a identidade daquele povo, que no caso era um dos indígenas, representa a identidade deles, a cultura indígena. Nessas lendas específicas das cataratas do Iguaçu. Esses gêneros textuais são importantes para a cultura de uma sociedade? São muito importantes, porque representam um momento, ali viveram, olha, vocês já souberam agora, por causa dessas lendas, souberam que ali viveram os caingangues, que era uma tribo indígena, e que tinham seus costumes, acreditavam em um Deus, né? E poderia até consagrar alguma índia para esse Deus. Então, isso revela um pouco da cultura deles. Apesar de isso não ter originado as cataratas, mas faz parte daquela tribo, da cultura daquela tribo que viveu ali. Agora, vamos lá nesse primeiro exercício, quer dizer, o 2, né? Olho vivo. Vamos lá. Olha só. Agora é hora de pensar em como esse texto foi escrito. Quantos parágrafos ele tem? Você vai lá no texto, volta lá no texto e vocês vão escrever os parágrafos. Olha, lembra só, parágrafo é uma separação. Ele escreve várias frases, quando ele vai mudar de assunto, ele põe ponto e muda a linha e aqui deixa um espacinho aqui para a margem da folha em que está escrevendo. Então, você vai identificar esse parágrafo com números. Você vai escrever aqui, número 1, número 2, e aí vão contar quantos parágrafos tem, tá? Me manda, quando forem mandar foto,
Manda uma foto daqui também, que eu quero ver duas coisas. Eu quero ver os seus parágrafos numerados e eu vou querer ver as suas palavras difíceis, que você não sabia, grifadas aí. Se alguém não tiver um dicionário em casa, e pode procurar no Google, mas pode também me perguntar, tá? Vou estar a tarde inteira, pode perguntar que eu respondo para você e explico o sinônimo dessas palavras. Mesmo aquele que tem dicionário, leu no dicionário, não entendi, tia, me fala aí, a gente conversa, tá bom? Na 3, leia as palavras, identifique quais delas podem completar este parágrafo do texto, de modo que o sentido seja mantido. Gente, agora vocês numeraram os parágrafos no texto, essas palavras aqui, rio, cataratas, pedras, aparecem nesse trecho aqui com outro sentido. Outro sentido não, o sentido é o mesmo, mas aparecem outras palavras no texto. Isso é o 5º parágrafo. Vocês vão lá no 5º parágrafo e vão olhar, olha só, 5º parágrafo. A segunda lenda diz que, quando o deus Embá morreu, Jacira, chorando sem parar, sentou-se sobre uma grande, lá no texto fala rocha, em uma grande rocha. Qual a palavra que poderia substituir rocha entre essas? Fio, cataratas, pedra, tá? De uma grande rocha, de onde escorria um filete de águas. Filete, o que é filete? É fio, cataratas ou pedra? Esse filete, repete, né, foi aumentando com as suas lágrimas, cada vez mais até se transformar cadê aqui? Até se transformar em cascatas. O que pode ser substituído por cascatas? É o mesmo que? E dizem, aí termina o parágrafo, tá? Se você apurar os ouvidos, você vai ouvir embaixo. Página 93. Vamos lá. Uma história pode ter um final triste ou feliz. Defina qual desses dois tipos de final o texto A Lenda das Cataratas apresentou. Foi um final triste ou feliz? Explique por quê. Tá? Explique por que você achou que as lendas tiveram um final triste ou feliz. Explique aqui. Você vai escrever aqui, você vai colocar se o final foi triste ou feliz e vai explicar por que você achou triste ou feliz. Agora é a sua chance. Você pode dar um final feliz para essa história. Olha só. Na 5, como poderia ser transformado o final de uma das lendas? Escolhe ou a primeira lenda ou a segunda lenda e dê o seu final para ela. Transforme, mude o final da história. Agora, 6. Releia o texto A Lenda das Cataratas. Escolha uma versão para o surgimento das cataratas do Iguaçu. Você vai escolher, são 2 versões. Uma surgiu por um castigo aos jovens e a outra surgiu pela morte de Embá. Você vai escolher uma delas e vai fazer um desenho representando aqui a versão que você escolheu. Tá? Aqui eu vou te pedir uma coisa. Esse desenho aqui é para ser publicado lá no grupo, tá? Publique esse desenho no grupo para todo mundo ver o desenho. Quando tiver o desenho de todo mundo lá, aí um adulto pega e te mostra, tá? De acordo com a disponibilidade de vocês aí. Aí vai mostrando. Mas pode publicar lá no grupo. Gente, quem quiser, depois vocês vão falando quantas crianças têm celular, a gente poderia até fazer um grupinho com as crianças que têm. Né? E aí a gente coloca nesse grupo lá, se tiver muita gente. Não vai ter todo mundo, esquece isso. Não é todo mundo que tem, né? Até porque na idade de vocês é legal é que nem tenha, né? Ainda. Mas eu sei que muitos já têm
seu aparelhinho aí. Eu vou pausar o vídeo e depois a gente vai voltar com uma outra atividade no terceiro vídeo, tá? A gente hoje vai mais um pouquinho, lembra? Amanhã nem vai ter aula e aí a gente volta com mais uma atividade, tá bom? Beijinho aí. Faça esses daí, depois vocês vão no terceiro vídeo.